Ao ouvirem essas coisas, ficarão compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Dê uma linda salva de palmas para a palavra de Deus. Dá um beijo na sua Bíblia. São Jerônimo dizia: aquele que beija a Bíblia, beija a face de Cristo. Amém? Amados irmãos, a santidade não é uma meta abstrata, não é algo intangível, não é algo que difícil de ser, impossível de ser alcançada, não. A santidade é o destino natural de todo mundo que fez a experiência do batismo no Espírito Santo. Sede santo, porque o Pai do céu é santo. Esse é um chamado de Deus para nós, mas nós sabemos que sem o Espírito Santo é impossível alcançar a graça da santidade. Em Atos capítulo 2, a Bíblia vai narrar a vinda de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceu sobre eles uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. E a Bíblia começa a narrar um número de povos que estavam naquele lugar. Ficaram impressionados com a manifestação do Espírito Santo. Alguns começaram a zombar e achavam que aquele povo estava embriagado de vinho doce. Então Pedro se levanta e começa a pregar. A unção do Espírito Santo veio sobre Pedro de tal maneira que Pedro, depois da sua pregação, mais de 3.000 pessoas ficaram admirados e começaram a perguntar: o que devemos fazer, irmãos? E Pedro traz essa mensagem: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, porque a promessa é para vós e para os vossos filhos e para todos. A promessa do Espírito Santo é para todos. Faz assim com o dedinho todo mundo, dedinho para cima, deixa eu ver todo mundo, falta ninguém. Vira de lado, dá uma cutucada na terceira costela de quem está do seu lado aí e diga: o batismo no Espírito é para você. Pode cutucar esse irmão. O batismo no Espírito é para você. Amém? Você quer, senhorão? Só quem disse eu quero aplaude o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito vem, mas Pedro está dizendo de arrependimento. Entenda uma coisa: o Espírito Santo traz santidade, santidade traz mais Espírito Santo, mais Espírito Santo traz mais santidade traz mais Espírito Santo. É uma roda, e nós precisamos buscar essa santidade. O Espírito Santo nos leva, nos conduz a uma pureza. O Espírito Santo nos conduz a uma vida diferente da vida mundana. O Espírito Santo nos conduz a uma vida diferente da vida secular, da vida que o mundo está apresentando aí fora. O Espírito Santo se manifesta mudando o nosso caráter. Ei, Deus quer tocar no meu e no seu caráter. Nós precisamos de caráter de Deus, e para isso o Espírito quer trabalhar em nós. Eu quero trazer aqui 6 passos para nós mergulharmos de maneira profunda na santidade. Lembra daquela música? Quero mergulhar nas profundezas do quê? Do Espírito de... Quando eu mergulho, Eudes Duarte, quando eu mergulho nas profundezas de Deus, irmão, as profundezas de Deus começam a me afeiçoar a Cristo, a me mudar, a me transformar. Eudes Duarte,
qual que é esse primeiro passo para nós alcançarmos a santidade, mergulhar nessa vida de santidade? Amém. Queridos, repete comigo: destruir a idolatria interior. Repete. Destruir a idolatria interior. Fala mais forte. Destruir a idolatria interior. Então, primeira coisa, quem quer ser pleno do Espírito, diga amém. Amém. Primeira coisa, vamos destruir dentro de nós o orgulho, a vaidade e os vícios. Repete. O orgulho, vaidade. Eu faço da minha vida o que eu quiser. E o nome disso é o quê? Orgulho. É a primeira coisa. Segundo, é destruir a idolatria de si mesmo. Ou seja, na minha vida mando eu. Não, na minha vida manda Jesus. Quem manda na minha vida? E a terceira, destruir tudo que ocupa o lugar de Deus. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as... Então tá, não dá para você ser católico e mexer com horóscopo. Não dá para ser católico e... Aliás, eu vou ser direto para a gente ir no assunto. O Brasil tem liberdade religiosa, sim ou não? Sim ou não? Então, por favor, quem quiser ser maçom, seja na loja. Quem quiser ser espírita, seja no centro. Você quer ser de umbanda, candomblé e quimbanda? Seja no terreiro. Você quer ser protestante? Escolha uma das 47 mil igrejas que tem. Você quer ser católico? Seja fiel a nosso Senhor Jesus Cristo, na igreja católica. Amém? O que você aprende? Não dá para atravessar o rio com o pé nos dois barcos. Ou você é, ou você não é. Então fala comigo: Espírito Santo. Espírito destrói Santo. A idolatria interior. Destrói a idolatria dentro interior. Do meu coração. Dentro do meu coração. Quebra o meu orgulho. Quebra o meu orgulho. Quebra toda vaidade. Quebra toda vaidade. Quebra toda superstição. Quebra toda superstição. Toda a idolatria de mim mesmo. Toda a idolatria de mim mesmo. E vem ocupar o centro do meu coração. O centro do meu coração. Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre... Desculpa eu falar que é a primeira coisa. O Espírito Santo só pode preencher o que está vazio. Só pode preencher o que está vazio. Se eu ficar cheio de mim mesmo, cheio de idolatria, não tem como Deus encher. Então diga comigo: eu preciso esvaziar de mim mesmo. Força. Eu preciso esvaziar de mim mesmo. Tem uma segunda coisa. Vamos lá, quem trouxe a Bíblia, abra comigo em Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Desculpa, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Versículo 19. Primeiro foi destruir a idolatria interior. Segundo passo, aprenda a dizer não com convicção. Repita: aprenda a dizer não com convicção. Mais uma vez. Olha que forte. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 diz assim: não extingais o espírito, não desprezeis a profecia, examinai tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos de toda espécie de mal, ou guardai-vos de toda aparência do mal. Nós precisamos aprender a dizer não para tudo que é ruim. O Espírito Santo vem nos mostrando. Diga não para o pecado, diga não para as más companhias, diga não para as distrações espirituais. Povo santo, preste bastante atenção. Tem amigo que você não pode continuar firme com ele. Há momentos da nossa vida que nós precisamos. Olha, quando vem um pai, Eudes, ou uma mãe, trazendo uma foto, reza para o meu filho. O meu filho está nas drogas. A primeira coisa que eu faço é: Deus, coloca amigos que são de Jesus na vida desse irmão. Porque nós somos média das 5 pessoas que a gente mais convive. Se teu filho, se teu neto, se você conviver muito com pessoas que não são de Deus, daqui a pouco você também não é de Deus. Se você conviver muito com quem está só no goró e na cachaça, daqui a pouco você está só no goró e na cachaça.
Se você conviver muito com quem só fala palavrão, daqui a pouco você está falando palavrão. Se você conviver muito com quem só boteca e nada de igreja, daqui a pouco você está só boteca e nada de igreja. Então o correto é, procura amigos que são de Jesus. Olha para quem está do seu lado e pergunta, você vem sempre aqui? Pergunta para essa, você vem sempre aqui? Então eu quero ser seu amigo. Eu preciso de amigos que são amigos de Jesus. Eu preciso de amigos que são amigos de Deus. Para nós dizermos não para o pecado, para nós conseguirmos dizer não para coisas do mundo, Deus nos ensina a dizer não até para coisas boas, lícitas. Comer é bom assim ou não? A comida estava gostosa assim ou não? Gente, o meu almoço estava uma delícia, mas aí vem Deus e diz, jejua, faça mortificação, faça penitência. Se eu aprendo a me privar até de coisa boa por Cristo, quanto mais eu vou me privar das coisas ilícitas por Cristo. Dá aquela olhadinha para quem está do seu lado e pergunta, está entendendo, irmã? Tu está entendendo, irmã? Recapitulando, primeiro passo, destruir a idolatria interior. Segundo, aprenda a dizer não. De qualquer maneira, não, com convicção. Outra coisa, cuidado com o tempo que o seu celular está te tomando. Cuidado com o tempo que o joguinho está te tomando. Cuidado com o tempo que o TikTok está te tomando. Tem gente que antes rezava muito, hoje eu não tenho tempo. Depois você olha lá quanto tempo de celular, que o celular normalmente mostra, né? Quanto tempo você está usando. Depois você dá uma olhada. Ei, diga não para coisas até lícitas por causa de Cristo. Cuidado com as distrações. Quem entendeu, diga aleluia. Aleluia. Terceira coisa para ser pleno do Espírito Santo. Fala comigo. Trocar a performance por transformação. Repita. Trocar a performance por transformação. Ser santo é ser habitação de Deus. Repete. Ser santo é ser habitação de Deus. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Eu estava em Goiás agora e eu fiz uma pregação que depois eu fui ouvir, que eu preguei tudo para mim sem saber. Glória a Deus. Quando você vai ouvir você mesmo, é bom que você vai tomando vergonha na cara e vai chorando seus pecados. Eu estava pregando sobre 1 Coríntios 13, que São Paulo diz assim: ainda que eu falasse a linguagem dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, de nada valeria. Aí eu fui procurar o original do texto, e o original do texto, sabe o que é isso? Caridade em grego é charis, quer dizer, quando você ora em línguas, o Espírito ora em você. Quando você profetiza, Ele fala em você. Você reza pela cura, Ele cura através de você. E caridade é você deixar Deus amar através de você. É deixar o amor amar através de ti. Ou seja, o que é o dom da caridade? É ser para o irmão o que Cristo é para nós. Vamos repetir? É ser para o irmão aí seja sincero, a maioria das vezes a gente vive na aparência e não na essência. Aí eu olhei para a minha vida e falei, meu Deus, quanta coisa eu preciso mudar, Jesus. Porque muitas vezes a gente não deixa Deus amar através de nós. Aprenda, santidade é deixar Deus amar através de você. É você ser para o outro o que Deus é para você. É você amar o outro com o amor que Deus ama você. Vocês estão entendendo? Diz amém. Acho que eu já contei isso para vocês aqui uma vez, eu vou recordar que uma vez eu estava num congresso em Brasília, e tinha uma multidão de pregadores lá, e um desses famosos que a gente tem aí, que é muito de Deus, tinha um voo de Brasília para São Paulo, e foi a primeira vez que eu tive inveja de um pregador, e eu tive mesmo, tá? Mas já confessei, glória a Deus, porque ele saiu correndo do evento, e tinha um voo para São Paulo, e quando ele chegou na porta do aeroporto, que ele abriu a porta do carro, ele ouviu a vozinha, fulano de tal, última chamada do voo para São Paulo, ele tinha uma pregação, e aí ele abriu a porta do carro, no que ele saiu correndo, tinha uma veinha, gente, ele bateu na véia, e a véia virou para lá, e ele virou para cá, ele é meio gordinho, quando ele foi mandar a véia para o quinto dos infernos, a véia era cega dos dois olhos, e ela estava caída no chão, com as mãozinhas, porque ela vendia docinho e balinha na porta do aeroporto. E aquele pregador virou, meu Deus, se eu ajudar essa velha, eu vou perder o voo. Para remarcar um voo é quase R$2.000, vou perder a pregação e todo o dinheirinho que eu ganhei eu pago o voo. Mas se eu não ajudar essa velha, eu não cumpri o que Jesus disse. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado.
Ele levantou a veinha, pôs ela no banquinho, pegou a caixinha, pôs a caixinha no colo dela, foi catando os docinhos, os traitas, as balinhas, e pondo, tum. Quando ele encheu tudo, ele pegou uma paçoquinha para comer, deu a veinha R$20 de gratificação e virou as costas para correr. Quando ele estava saindo, a veia gritou: você é Jesus? E ele disse: como? Você é Jesus? E ele disse: por que a senhora está perguntando? E ele disse: porque o jeito que você me tratou, só Jesus me trataria desse jeito. Você deve ser nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, eu tive inveja desse pregador, porque eu já fui confundido com qualquer coisa, menos com Jesus. E não ri não, porque você é igualzinho eu. Vocês estão rindo por quê? Olha para o seu irmão e fala: é para nós essa aí, ó, é para nós. Eu já fui confundido com qualquer coisa, menos com Jesus. Esse pregador teve a maior graça que um de nós podemos ter, a graça de ser confundido com nosso Senhor Jesus Cristo. Que você hoje seja tão chapado do Espírito, que você saia daqui parecido com Jesus, deixando Jesus amar através de você. Isso é santidade. Então repita comigo: Espírito Santo, Espírito Santo, vem amar através de mim. vem amar através de mim. Gente, mas humanamente falando, a gente não consegue. Quando a gente está sujo, a gente já feriu as pessoas, já machucou as pessoas, já ofendeu. Sim ou não? Por isso é necessário o Espírito Santo vir nos curar e amar através de nós. Nós precisamos sair a partir do pregador, da aparência para a essência, que a gente fique parecido com Jesus. Esse é o segredo da santidade. Olha para o seu irmão, dá uma risadinha e fala: você está parecido com Jesus, ô bênção? Aleluia. Relembrando: destruir a idolatria interior, aprender a dizer não com convicção, trocar performance, aparência, por transformação. Quarto ponto, posso falar sim ou não? Cultivar o fogo no escondimento. Quem tem a Bíblia, abra rapidinho comigo em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus capítulo 6, versículo 6, diz assim: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo, e teu pai que vê num lugar oculto te recompensará. Precisamos entender uma coisa, meu irmão, minha irmã: santidade não nasce num púlpito, santidade não nasce num palco, santidade não vem de teologia, santidade não vem apenas de um estudo lógico, santidade vem de joelho dobrado, povo. A unção do Espírito Santo nos alcança quando nós temos uma vida de oração interna. Eu preciso entrar no meu quarto para rezar. Eu não sei se você tem esse costume, sozinho, não é nem com o marido, com a marida, não, é sozinho. É importante rezar o casal? Sim, é importante, mas eu preciso do meu momento. É preciso entender quem foi a pessoa que mais foi cheia do Espírito Santo nessa terra. Quem sabe quem é, fala bem forte. Uma salva de palmas para ela. Deixa eu te dizer uma coisa: Nossa Senhora foi cheia do Espírito no escondimento, gente. Eu leio a Bíblia, não se fala nem tanto dela. Tudo que fala é muito precioso, mas ela foi da porta fechada. Hoje eu estou te dizendo que se você quer santidade, se você quer unção de verdade, se você quer Espírito Santo de verdade, esse fogo do Espírito Santo vai vir sobre você aqui, mas ele vai te selar mesmo, te estruturar. Vai ser dentro do teu quarto, no escondimento, quando não tiver ninguém para te ver rezando, quando não tiver ninguém para te ver falando bonito. O pregador fala bonito, nosso Eduardo fala bonito. Vai lá, vai entender o que ele reza no quarto dele, vai entender o que a gente tem que passar no quarto, muitas vezes para fazer uma pregação. Às vezes a gente está precisando fazer uma pregação, e aí o discernimento não vem, tem que entrar no quarto, fechar a porta, dobrar o joelho e falar: Deus, o Senhor me revela, ou eu estou perdido, eu tenho uma pregação para fazer e não estou tendo. Aí vem,
a unção de Deus, e Deus vai mostrando para nós, no quarto, no silêncio, tudo aquilo que precisa ser falado. Eu quero te convidar a transformar o teu quarto num templo. O seu quarto precisa ser uma igreja. O seu quarto precisa ser o lugar onde você tem o maior encontro com Deus. Lá no meu quarto, sabe o que eu faço? Levanta a mão e começa a dançar. Eu começo a pedir. Eu faço o que eu não tenho coragem de fazer na frente de vocês. Eu rodopio, eu boto a mão no chão, eu levanto a cabeça, eu abaixo a cabeça. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Eu sou do fogo, eu nasci do fogo, eu preciso do fogo. Eu não sobrevivo sem o fogo. E eu não encontro em nenhum outro lugar a experiência de me abrir ao fogo que não seja no quarto. E é porque eu rezo no quarto, e é porque eu tenho intimidade no quarto, que quando eu chego aqui, recebo Jesus, volto para o meu lugar e me ajoelho e fecho os meus olhos, eu me sinto lá. Para mim não tem mais ninguém comigo, é só eu e o meu Senhor. Aí, meu irmão, vou te falar uma coisa: o fogo desce. Você quer ser consumido pelo Espírito de Deus? Você quer fazer uma experiência real com Jesus? Você quer fazer uma experiência verdadeira com o Espírito Santo? Daí até se perguntar se realmente você já foi batizado no Espírito Santo. Mas se você quer, faz um propósito com Deus. Faz um propósito. Volta a fazer novena no quarto sozinho. Volta a fazer um clamor no Espírito. Volta a orar em línguas em casa. Oração em línguas não é só para rezar no dia da gospel, não. Não é só para rezar no dia do grupo de oração, não. É no quarto, é na intimidade. E aprendendo a rezar lá, aqui, no meio de uma multidão, eu me sinto sozinho. Só eu e o meu Senhor. Eu olho nos olhos dele, ele olha nos meus. Eu falo o nome dele, Jesus. Ele repete o meu, Emerson. Aí eu digo: Jesus, eu te amo. E eu escuto: filho, eu te amo. Ei, irmão, você quer fazer experiência de verdade com Deus? Você quer fazer a experiência de verdade com Deus? Bota a mão no coração, fecha teus olhos e repita comigo: Senhor Jesus, eu quero intimidade. Entra comigo no meu quarto. Transforma o meu quarto em um templo. Entra no meu coração, porque eu quero ser santo no escondimento. Quando ninguém estiver olhando para mim, eu quero rezar. Eu quero te dar minhas lágrimas. Eu quero te entregar meu sorriso. Eu quero dobrar meu joelho. Eu quero declarar só para o Senhor que eu te amo. Amém. Só quem ama Jesus dá um... Só quem entendeu bate palma para Jesus. Seja santo no escondimento. Seja santo sozinho no quarto. Porque o Senhor, quando acende uma vela, não é para esconder, não. As lágrimas que você derrama no quarto, um dia você vai derramar aqui também. E as pessoas vão ver em você não uma santidade de aparência, mas uma santidade de essência. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quinta coisa, repete comigo: devoção mariana. Repita. Fala mais alto. A última coisa, vou falar bem rápido dessa, porque o último a gente vai falar junto. Nossa Senhora recebeu 3 Pentecostes. Quantos Pentecostes? Uma vez, uma próxima, a gente prega os 3 Pentecostes de Maria. A primeira vez que Maria recebeu o Espírito Santo foi na concepção. Na hora que ela foi concebida no ventre de Santa Ana, ela foi batizada no Espírito Santo e purificada do pecado original. Diga aleluia. Então a primeira vez foi na concepção, na hora da concepção de Maria, para vocês entenderem melhor, aquilo que vai acontecer com João Batista, quando ele tinha 6 meses, quando Jesus da barriga de Maria, batizou João Batista no Espírito, na barriga de Isabel, isso aconteceu com Nossa Senhora na hora da concepção dela, no ventre de Santa Ana, Maria foi batizada no Espírito e livre do pecado original. Glória Diga aleluia. Aleluia. O segundo Pentecostes de Nossa Senhora aconteceu na encarnação do Verbo. Lucas 1:35. O Espírito Santo descerá sobre ti, a sombra do Altíssimo te envolverá, e o ente santo que nascer de ti será chamado filho de...
Maria foi repleta do Espírito Santo naquela hora. O Espírito Santo que havia purificado Maria no ventre de Santa Ana, agora gera Jesus dentro do ventre de Nossa Senhora. O Verbo se fez carne e habitou entre... Vamos aplaudir Nossa Senhora, aleluia! Aprenda uma coisa, olha que coisa bonita. Maria deu a Deus o que Deus não tinha. Deus não tinha sangue, ganhou um sangue nela. Deus não tinha coração, ganhou um coração nela. Deus não tinha corpo, ganhou um corpo nela. Ela foi tão cheia do Espírito, que o Espírito gerou Deus encarnado no ventre da Virgem Maria. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E aonde isso aconteceu? No ventre da Virgem. O terceiro Pentecostes de Maria aconteceu na sala do cenáculo no dia de Pentecostes. Diga aleluia. Eu vou te explicar. Na encarnação, Maria gerava o corpo de Cristo, corpo carnal, pelo poder do Espírito. No dia de Pentecostes, Maria gerava o corpo espiritual, que era a igreja, o corpo místico de Jesus. Veja, se na encarnação ela recebeu o Espírito Santo para gerar o corpo carnal de Jesus, no dia... é testemunha de Jeová, aleluia. No dia de Pentecostes, Maria recebe o Espírito Santo para gerar o corpo místico de Jesus, que é a igreja. Então Maria é a mãe da igreja. A mãe do que, gente? Ela teve 3 Pentecostes. E a coisa mais bela, que houve um 4º Pentecostes na casa de Isabel. Quando Maria cumprimenta Isabel, Isabel ficou de que jeito? Cheia do Espírito Santo. Você está hoje na casa de Maria, na Gospa Mira, e como Nossa Senhora foi plena do Espírito Santo, pela intercessão dela, você ficará pleno e repleto do poder do Espírito Santo. Aplauda a Virgem Maria. É por meio dela que o Espírito Santo vem, aleluia. Diga para o seu irmão aí, seja devoto da mamãe. Seja devoto da mamãe. E você ficará cheio do Espírito Santo. E você ficará cheio do Espírito Santo. Amém. Amém, povo santo. Último passo, e não menos importante, abra comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 26. O último passo é carismas do Espírito Santo. Repita: carismas do Espírito Santo. Amados irmãos, São Paulo menciona 9 carismas, mas os carismas eles são infinitos, eles se misturam formando outro carisma, e tem tantos carismas como, por exemplo, Padre Pio, dom da bilocação, ele podia voar. Santa Miriam de Jesus crucificado tinha o dom da velocidade mística, The Flash, ela era aquilo. Dons espirituais extraordinários existem, mas dentre todos os dons, há um chamado de menor. E o menor dos dons não é menos importante, povo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, presta atenção. Para uma longa escada, qual que é o menor degrau? O ele é menos importante que os outros? Ao contrário, ele dá acesso a todos os outros. O dom de línguas é o primeiro degrau, e ele dá acesso a todos os outros dons e carismas. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz assim: outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. Aí eu me lembro da passagem que diz: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Só precisa de força quem está fraco. E aqui, outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Abra sua Bíblia comigo rapidinho, em primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 2. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Eudes Duarte, depois... é aqui mesmo. Você vai ler para mim aqui. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Pode ler? Sim ou não?
Diz assim, leia para nós, cabeça. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sobre a ação do Espírito. Vamos ler de novo, quem está com a Bíblia, 1 Coríntios 14, 2. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sobre a ação do Espírito. Olha para mim, só uma perguntinha aqui que eu vou fazer, só uma explicação para passar para o Hermes, que ele é melhor nisso do que eu. Quem aqui já ora em línguas, levanta as duas mãos. Abaixa. Quem não ora em línguas, levanta as duas mãos e o pé. Boa. Quem não ora em línguas e quer orar pela primeira vez, levanta as duas mãos e diga aleluia. Olha para o pregador. Primeira coisa, ninguém o entende e ninguém é ninguém. Quem é que entende você? Fala alto. Deus. O que é o dom de línguas? É o Espírito Santo orando em você, direto para Deus. Direto para Deus. É a oração na linguagem do amor. Mas para o Emerson explicar, eu vou te dar só um exemplo. Quando a criança nasce, qual é a única coisa que ela sabe fazer? Fala alto. Se ela não chora, o que o médico e a enfermeira faz? Antigamente, né? Porque hoje a geração Nutella, se bater, traumatiza. Não pode mais, nem tapa na boca para chorar não dá. Mas, quando ela nasce, que ela sabe fazer é o quê? Chorar. Quem é mãe aí diz amém. Não minta para o pregador. Você como mãe conhece a criança pelo choro. A mãe sabe se o choro é pirraça. Sim ou não? Sabe. A mãe sabe se o choro é manha. A mãe sabe se o choro é fome. A mãe sabe se o choro é vontade de mamar. Sim ou não? A mãe sabe se o choro é que ela fez cocô. Sim ou não? Olha para mim. Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Repete: necessário vos é nascer de novo. Quando você nasce da carne, você nasce chorando. Quando você nasce do Espírito, você começa a chorar. O que é o dom da oração em línguas? É o choro da criança que nasceu de novo. É a criança que está chorando, porque ela nasceu de... Algumas crianças precisam de um empurrão, que é o tapinha. E qual é o tapinha? É você colocar a mão na criança, pedir o Espírito Santo e dizer para ela: chora comigo. Só que eu te faço a pergunta: alguma criança chora igual? Não. E a coisa bela, a mãe entende o choro da criança, sim ou não? Então aprenda, mamãe. Ninguém entende a sua oração em línguas, mas Deus, que é um pai, que te ama com o coração de mãe, conhece o seu choro e atende você conforme você está chorando. Glória a Deus. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Volta um pouquinho para 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, dois capítulos antes. Só quem está com a Bíblia Ave Maria vai conseguir ver o que eu vou ler aqui agora, porque não está nos versículos, está no rodapé. O rodapé da Bíblia Ave Maria, capítulo 12, versículo 1, diz assim, presta atenção: dons espirituais, manifestações particulares e variadas da ação do Espírito Santo entre os fiéis, das quais as principais eram o dom da clarividência, da profecia, de milagres e a glossolalia, ou seja, presta atenção, a faculdade de rezar em alta voz, num estado de grande exaltação, proferindo sons incompreensíveis. Este fenômeno tiveram pouca duração na igreja primitiva. Olha para o missionário, deixa eu te contar uma coisa. A grande assembleia foi parando de rezar em línguas. Os grandes santos continuaram, Santo Agostinho, São Francisco de Assis, mas Deus levantou o movimento carismático, da qual a Gospel Mira faz parte. Nós somos pentecostais, sim, irmãos, pentecostais de Nossa Senhora, e nós somos chamados a viver esse dom, esse carisma. Ah, missionário, mas eu tenho medo de começar a orar e não conseguir parar. Um monte de gente fala uma besteira dessa, sabia? Ninguém vai começar a orar e não conseguir parar, porque está sob o domínio de quem ora. Mas como é que eu vou saber se eu estou orando em línguas? Vou te dar uma dica importante. O dom da oração em línguas tem duas partes. Uma parte que é só sua e uma parte que é só de Deus. Amém.
A parte de Deus é colocar o sentido na sua oração. A sua parte é abrir a boca e rezar. Se você abrir a boca com fé, na intenção de rezar, pode ter certeza que a parte do Espírito Santo não vai faltar. Ele vai agir. Então é só eu querer, missionário? Sim. Então é só eu abrir a boca e começar, missionário? Se você tiver a intenção de rezar, sim. Eu quero rezar. Pronto. Pode abrir a boca e rezar. Então agora nós vamos pedir, porque esse ponto, esse momento, o batismo no Espírito Santo, o dom das línguas, faz dar sentido a todos os outros passos anteriores. Sem o Espírito Santo a nossa pregação é vazia. Sem o Espírito Santo o teu entendimento é vazio. Sem o Espírito Santo você aprende aqui, amanhã já esqueceu. Mas com o Espírito Santo, o que você aprender aqui, você vai levar para o resto da tua vida. E um dia nós vamos encontrar lá no céu, sapateando na glória de Deus. E vamos relembrar daquele dia que nós estávamos na Gospa Mira, que o fogo do Espírito Santo desceu sobre nós e nos transformou em criatura nova. A pergunta é: quem quer ser uma criatura nova? Levanta a mão e bate palma para o Senhor nosso Deus, aleluia. Você quer ser mesmo? Fica de pé em nome de Jesus. Vai lá, Eudes Duarte. Fica em pé, dá uma espreguiçada boa e fala: show preguiça. Amém? Todos vocês, fiquem em pé. Isso. Levanta as duas mãos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Dá para ser melhor. Levanta as mãos mais alto, olhos fechados. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis. Com as mãos levantadas, de olhos fechados, fala comigo: Espírito Santo, eu quero nessa hora receber todos os seus dons, todos os seus carismas. Vem, Espírito Santo. Sozinho não dá mais, sem a tua graça eu não consigo. Vem, Espírito Santo, com o dom da sabedoria, com o dom da ciência, da fé carismática, do discernimento, da fortaleza. Vem, Espírito Santo, com o dom da profecia, de falar em línguas, de orar em línguas, de cantar em línguas. Vem, Espírito Santo, vem, solta a sua voz com suas palavras, erga seu braço e começa a pedir. Vem, Espírito Santo, porque sozinho não dá. Vem, Espírito Santo, eu quero ser possuído pela tua graça. Solta a voz, homens e mulheres, levanta as suas mãos e clama, clama. O Pai dá o Espírito para quem pede. Vem, Espírito Santo, sozinho eu não posso mais. Vem, Espírito Santo, vem amar através de mim, vem cantar através de mim. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Você que já ora em língua, solta a voz, comece a orar. Pega seu braço mais alto, solta a voz e começa a orar. Vem, Espírito, vem, Espírito. Solta a voz. Vem, Espírito, vem, Espírito. Solta a voz. Batiza-me, Senhor. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Dá para ser melhor, batiza. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Aleluia. Batiza-me, batiza-me. Batiza-me, batiza-me, Senhor. E deixa-me sentir. Deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. E deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. Batiza-me, Senhor, com teu. Dá para ser melhor. Erga os dois braços, feche os olhos, batiza. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Ele já está batizando, batiza.
batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza, batiza. Batiza-me, Senhor. E deixa-me sentir. E deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. Solta a voz e deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. Nós vamos pedir as pessoas que não oram em línguas, presta atenção, você que não ora, você vai ficar no meio dos corredores em pé, aqui na frente, com as duas mãos abertas assim, no meio dos corredores. Isso. Quem quiser chegar para frente, que não puder, fique no meio. As pessoas que já oram, esperam um momentinho. Nós vamos precisar da sua ajuda, para ajudar a pedir o carisma para quem não tem o carisma ainda da oração em línguas. Claro, você que não ora em línguas e quer orar, tem gente que não quer. Se você não quiser, não tem obrigação nenhuma de você vir. Então vai ocupando os corredores. Você que não ora em línguas, com as mãos abertas. Batiza-me, Senhor. Solta a voz, André. Canta mais uma vez. Mãos erguidas, abertas assim. Batiza. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Solta a voz. Batiza. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Solta a voz. Batiza. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza, batiza. Batiza-me, batiza-me, Senhor. E deixa-me sentir. Deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração. Aqui no coração, Senhor. E deixa-me sentir. Deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. Agora, vocês ficam com as mãos abertas de olhos fechados. As pessoas que já oram em línguas, estenda a mão para eles e comece a orar. Solta a voz. Solta a voz. Espírito Santo, dá o dom de orar em línguas para essas pessoas agora. Nós pedimos essa graça, esse carisma, que é o menor de todos, mas dá para eles essa unção agora. Que eles possam cantar na língua do Espírito, que eles possam falar, profetizar em línguas. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Você que já ora em línguas, ora mais alto por eles. Canta la baralaria shiri ando la baria la baria la ba. Hai andore la baria la baria la ba. Heri anda la 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 la. Agora